Olá, povo de Deus! Estamos aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal. Esse vídeo ele é super interessante porque é uma demanda de escola, qualidade das nossas escolas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, que hoje eu estou com uma presença aqui maravilhosa, a Lisângela Posa. Ela veio conversar um pouquinho conosco e vocês vão acompanhar a trajetória dela nessa questão educacional e o que a gente espera para 2021. Então, vem comigo, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. O seu comentário é super importante para cada vez mais nós crescermos dentro da educação. A Lisângela vai se apresentar um pouquinho e a gente vai conversar, vamos fazer um bate-papo. Combinado? Vamos lá então. Boa noite, me chamo Lisângela Posa Ramos, então, como a Maria Ângela disse agora, sou professora, sou orientadora educacional, estou quase me formando em psicologia educacional também, buscando essa necessidade dentro das escolas de trazer um pouco da psicologia, do desenvolvimento infantil, mais presente no nosso dia a dia de sala de aula, dentro das escolas, essa visão que a gente precisa ter de ir além do ser humano, além do dia a dia, da prática educativa, ter também esse olhar além do ser humano. E esse ano, como eu já venho conversando nos nossos vídeos, no canal e apresentando para vocês essa questão profissional, eu venho dizer que a questão da orientação educacional e ser o pedagogo, trabalhar diretamente, nós tivemos que nos reinventar, ressignificar as nossas ações de coisas que até então a gente não mexia, que era a questão muito tecnológica. Nós tínhamos metodologias ativas, nós tínhamos toda essa demanda. Eu queria que tu contasse um pouquinho dentro da questão da pedagogia e falar também da importância, que a gente vai falar da perspectiva de 2021, da importância do orientador educacional e do psicólogo escolar também, dentro desse enfrentamento. Porque a gente não pode esquecer que as crianças e os professores, os formadores, eles viveram um momento de uma dificuldade emocional. Então, nós vamos conversar um pouquinho com isso, pensando na formação de professores. Mas agora a Lisângela vai falar um pouquinho sobre essa demanda de se reinventar. Que isso é legal, se reinventar e aprender coisas novas, assim como eu sempre digo, nós estamos aqui para aprender. Então, é quase uma andrologia, a gente está sempre aprendendo. Então, ela vai conversar um pouquinho sobre isso, assim, o que tu teve que se reinventar nesse 2020, assim, para te levar uma perspectiva nova para os teus alunos, de uma maneira diferente, enfim? Bom, primeiramente toda a questão tecnológica, né? Estávamos muito acostumados a utilizar a tecnologia em sala de aula, o primordial, vamos dizer assim, é o computador, que nós como já viemos utilizando há algum tempo, o próprio projetor, projetar a aula, ter ali de uma forma muito imediata todas as demandas midiáticas do dia a dia, mas estar dentro desse processo diário fez com que nós nos desacomodássemos principalmente. Tá? Não somente nós, como todos os nossos estudantes. Tá? Atualmente eu trabalho com estudantes de 5º ano e 3º ano do ensino fundamental, diretamente. Então, fazer com crianças tão pequenas, que não tinham habilidade nenhuma, muitas vezes até mesmo de um celular, ter acesso à internet, utilizar tecnologias muito mais avançadas do que eles tinham de uma maneira minuciosa. Então foi uma reinvenção da nossa educação. Além de uma coisa que eu sempre digo, que eu venho dizendo, né, há algum tempo agora nos últimos meses, a questão do despir. Tá? Eu tive que me despir de muitos preconceitos que eu tinha em relação ao meu dia a dia e estar dentro do meu quarto dando aula. E estar dentro da casa dos meus estudantes. E precisar manter não só a questão pedagógica, a questão da aprendizagem, como a questão disciplinar. Porque a gente precisa ter uma organização e uma disciplina muito grande para que a gente possa conseguir fazer o estudante conseguir alcançar aquilo dentro do nosso estudante. Então, não só as intervenções tecnológicas,
como toda a questão de intervenção, daquele olhar emocional, daquele olhar cuidadoso do nosso dia a dia. Uhum. E o professor, juntamente com os gestores, né, que eu sempre pontuo, né, a questão da orientação educacional, ela faz parte de uma equipe diretiva na frente, e a experiência que se traz como um pedagogo, professor, à frente das questões de sala de aula, isso é super interessante, porque a gente trabalha com a questão da motivação. Eu sempre costumo dizer, Elisângela, a questão da ativação. A gente ativa, porque a gente não está motivado o tempo todo. Sim. Motivado nem na orientação, nem na supervisão, nem na questão do estar professor. Então, o que a gente tem que trabalhar? É ativação. Ativar coisas boas e ativar essa questão de humildade, de aprender. Porque Sim. Os alunos, essa década, e nós fechamos a década agora, nós estamos em 2021, nós fechamos uma década, nós estamos entrando em outra década agora. Então, eles sabem muita coisa e eles vêm a favorecer. Então, e agora eles estão se desprendendo e querendo também ensinar. E eu sempre costumo dizer assim, quem ensina aprende 2 vezes. É verdade. Então, então a gente teve que se reinventar muito. Então essa perspectiva que tu traz, assim, de se reinventar e tá dentro de um quarto e levando e destravando as pessoas, que eu acho que isso aí é bem importante. Eu sempre falo, destrava, fala, destrava. Porque a gente tem que testar mais e errar também mais. Não na mesma coisa. Mas errar bastante. Eu vejo, Mariângela, da seguinte forma, né? No início, logo que nós iniciamos todo o processo das aulas virtuais, os meus estudantes traziam grandes demandas que eles mesmos me auxiliavam para que eu conseguisse. Tá? Então, assim, ali foi um grande crescimento. Com o passar do tempo, tudo aquilo que a gente precisava fazer numa reunião de pais, numa reunião pedagógica, onde tinha a participação dos estudantes, eles contribuíam muito com essas linguagens. Legal. Uma coisa que eu tenho também dito muito nas minhas reuniões, nos meus encontros com os familiares, é a questão assim, nos anos anteriores, eu trazia toda uma questão tecnológica em meados de agosto para os meus estudantes de 5º ano, para que eles tivessem o básico da preparação do dia a dia tecnológico para o 6º ano, se preparando já para isso. Esse ano, eu comecei lá em março, para que eles pudessem ter toda uma bagagem e o quanto eles contribuíram para a minha aprendizagem no dia a dia. Sim. O quanto eles possibilitaram tudo isso. Então, foi um ano extremamente desafiador, mas foi um ano mágico nesse sentido. Ah, verdade. Essa magia do aprender, né, que a gente fala, a Elisângela é psicopedagoga, tá terminando aí o pós em psicologia educacional, psicologia escolar, que é um alinhamento da questão da orientação educacional, que ela é super importante. Então, o estar orientadora, o estar professora, é um querer algo a mais, sempre. Então, a gente traz essa importância desse olhar que todos podem aprender, as potencialidades e as questões mais fortes agora para 2021. Queria que tu falasse um pouquinho da importância da formação de professores dentro da questão de uma escuta. Como é válido observar, que nós estávamos conversando nos bastidores, a questão da observação e da escuta. Porque muitas vezes a gente tem que se calar, observar e ver o que a gente pode colaborar. Porque a colaboração muitas vezes pode parecer assim, tá sempre muito solista, tá sempre ajudando, mas é uma questão assim, quem estuda, quem está à frente de um estudo e quer desenvolver o outro, entrega o ouro e quer que o outro cresça. Eu não posso admitir que dentro da área da educação tem ainda pessoas que não queiram que o outro cresça, tanto os alunos quanto o colega. Eu vejo trairagem o tempo todo. Então, a questão disso, que não é isso que eu vou falar agora, claro, mas assim, é o cuidado, a misericórdia. Se for falar sobre misericórdia, faz a misericórdia. Se for falar sobre coleguismo, trabalhe com coleguismo. Se for trabalhar à frente de ajudar o teu colega, o teu aluno, faça. Dá o testemunho. Eu não sei, dentro dessa perspectiva de coleguismo, eu acho que é muito importante. As equipes tiveram que se reinventar e tiveram que se unir. Com certeza. Né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa demanda aí. A questão que tu iniciaste falando da questão da observação.
Né? Isso, a minha bagagem da minha trajetória em relação à área da orientação só agrega nesse processo. Por quê? Eu tenho todo um processo de trabalho onde eu primeiro observo, onde eu tenho aquele olhar sensível de cada um dos estudantes e eu não tenho como transmitir isso, não transmitir isso, quer dizer, para o meu grupo de trabalho. Sim. Para as minhas colegas de trabalho. Não encaixa, né? Não tem como não. Então, assim, no momento que eu estou trabalhando e eu tenho esse olhar sensível ao meu estudante, eu tenho que ter esse olhar sensível e acolhedor às minhas colegas de trabalho, às minhas parceiras profissionais. Porque no momento que eu consigo agregar tudo isso, eu vou crescer como profissional e elas também. Elas vão poder agregar o meu conhecimento, a minha trajetória. E da mesma forma eu digo em relação à equipe pedagógica. Porque eu tenho o primeiro olhar cuidadoso do meu estudante tem que partir de mim. Esse olhar tem que partir, esses alertas têm que partir de mim. Porque eu sou a profissional que estou ali em frente àquela turma. Que eu estou fazendo, então, todo um papel agregador desse estudante. Então, eu agrego trazendo para mim a responsabilidade. Valores, princípios. Valores, princípios, principalmente. Então, no momento que eu consigo observar qualquer tipo de dificuldade, seja emocional ou seja em relação à aprendizagem desse meu aluno, eu posso entregar toda essa bagagem para a profissional que está dentro, como gestora dentro da minha instituição, para que ela possa fazer um trabalho realmente efetivo, não só com o meu estudante, como também com a família do meu estudante, que é muito importante. E isso vai além. Isso vai além, seja com orientadora educacional dentro da escola, seja com a coordenadora pedagógica, que vai agregar todas as dificuldades que nós estamos passando para trabalhar não somente comigo, mas também com a minha equipe, né? Acredito que isso seja básico e de extrema importância. Eu costumo dizer assim, ó, Lisângela, que nas nossas escolas, elas têm que deixar de fazer o mimimi, sabe? Aquela coisa assim, ó, que não agrega. Isso em qualquer empresa, né? A gente trabalha em empresa, a empresa, ela tem que crescer. Quando a gente olha para todas as pessoas dentro desse cenário, os protagonistas, porque dentro da escola os protagonistas são o porteiro, o colaborador da limpeza, a senhora, o senhor que trabalham na cantina, são todas as pessoas, porque nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de inclusão de todas as pessoas, adaptar todas as pessoas. Então, dentro desse aspecto, a riqueza que as escolas, elas têm que pegar o professor e ver essa valorização que tu falou, cada professor e cada gestor tem muito a dar. Então, nós temos que aproveitar. Por isso que a Lisângela está aqui. Eu quis aproveitar ela, na verdade, porque é uma pessoa de valor, um valor construído de conhecimento. Então, o falar para outro destrava você que está aí assistindo esse vídeo. Porque a intenção desses vídeos, você já sabe, você já me conhece, quem me acompanha, é destravar o outro e fazer pensar. Alienado não dá mais. Alienado não tem espaço na sociedade. Quando você pensa em crescer sozinho, você vai bem pouquinho. Agora, quando você pensa em longe, leva outras pessoas contigo, que você vai muito mais longe e muito mais rápido. Então, assim, falar dessa questão da qualidade, falar dessa questão da gestão, falar da importância da orientação dos especialistas dentro de uma escola, a parceria da família, que a família tem as primeiras impressões, as percepções pedagógicas, eu sempre costumo dizer isso, Lisângela, as percepções pedagógicas, quem tem é a família. Quando ela traz aquele aluno, ela diz, meu filho é assim, assado, e faz... E a gente fica pensando, nossa, ela tá falando como uma pedagoga. Não que seja uma pedagoga, mas traz as intuições, não é? As perspectivas pedagógicas que tu traz, Mariângela, eu vejo bem nessa tua fala da questão de todos os profissionais envolvidos. Dentro de uma escola, todos os profissionais são importantes. Chamamos de educadores todos eles, porque dentro de uma escola é inadmissível que qualquer pessoa que ali esteja possa ver qualquer situação que alguma criança, algum estudante ou até mesmo um profissional esteja ali numa situação que possa se colocar em risco, mesmo que aquele risco não seja em relação a se machucar, não seja uma relação de perigo eminente, mas que possa se colocar de qualquer forma
seja na fala, seja numa distorção de valores. Todos nós ali dentro somos educadores. Sim. Eu faço parte da CIPA, da instituição onde eu trabalho, sou vice-presidente da CIPA. Então, quando eu digo esse olhar cuidadoso com todos, vai muito além de toda a questão individualista e relacionado ao estudante, ou relacionado ao professor, ou relacionado ao gestor. Não, é o todo. Esse profissional que trabalha dentro da instituição é um educador. Então ele tem que realmente ter esse olhar perspectivo pedagógico, não somente da questão da aprendizagem, do saber ler e escrever, do alfabetizar. A aprendizagem do todo, aprendizagem para a vida. É o saber se relacionar com tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Eu vejo isso bem além mesmo, como tu está trazendo aqui nesse momento. Que hoje o mercado de trabalho, se tu for pensar numa questão de mercado de trabalho, de uma questão intencional para as coisas que tu está fazendo, a gente tem que se desprender de títulos, minha gente, né? As questões do estudo, muitas vezes, é sim para a gente cada vez mais agregar e ter postura para chegar. Mas as pessoas todas já foram criadas para dar o seu melhor. Não significa se aquela pessoa não estudou daquela forma que eu estudei, ela não é melhor que eu. Não existe isso. Essas rupturas feias que elas são criadas, nós temos que sim acabar com elas. De qualquer forma. Porque aí vem o preconceito, vem a questão da exclusão, vem a questão do bullying, das coisas que acontecem que são muito fortes da escola. E nós comentávamos aqui as instituições fortes. As instituições fortes são a família e a questão da escola e da igreja, que se a gente fala. Da questão da espiritualidade, eu não estou falando de uma questão de religiosidade. Eu estou falando de instituições fortes, que muitas vezes essas instituições fortes deixam brechas para as coisas ruins acontecerem. É aquilo que eu falo, é o prazer de dizer sim e o dever de dizer não. Então o não ele é amoroso, o não ele faz parte. Então essa questão assim da conjuntura mesmo, do que tu pensa para o outro, ela é muito válida. Então para 2021 nós temos que sim, nos unirmos muito mais, que nós aprendemos nesse 2020. Eu penso também, Mariângela, que é a questão das relações. O futuro, ele tá baseado no quê? Nas relações. Se eu me relaciono bem com o outro, se eu tenho empatia, se eu consigo ser resiliente em várias situações do meu dia a dia, eu tenho um passo à frente em outras situações mais intrínsecas e mais taxadas como fechadas. Aquilo que eu não consigo ir além. Eu me limito. E as relações, elas abrem possibilidades. Sim. Eu preciso me libertar dessas amarras que tu dizia anteriormente para conseguir me relacionar bem com os outros. Primeiro ponto no futuro é esse. Sim. São as relações que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor. É como eu enxergo além. Eu tenho que ver além do outro. Eu tenho que ver as possibilidades que aquele outro tem de crescer. E isso vai muito além de um diploma. Isso vai muito além daquilo que eu tenho como base para que seja um estudante, seja um profissional, seja as pessoas com quem eu me relaciono, tem para me mostrar. Eu tenho que ver o que eles não conseguem me mostrar e o quanto eu posso desenvolver de habilidades naquele ser humano. E eu acho que é isso que a gente precisa falar, né? Daqui para frente são as relações. O quanto são importantes os valores que nós temos e as relações que a gente vai ter. Precisa preparar esse estudante, esse futuro, principalmente do nosso país, né? É isso. E essa conversa é para você. Você que é pedagogo. Você que acredita na questão educacional. Você que tem pessoas ao seu redor que você quer colaborar, sim. Seja humilde. Humildade a gente não diz. Humildade a gente mostra. Então ensine o outro. O que tu aprendeu aqui, tu pode ensinar o outro e ele vai se desenvolver. Essa questão ela é muito importante. Então a gente vai deixar o nosso recado final. Quer deixar um recadinho final para 2021? Acho que é esse olhar. Eu falo muito de um olhar cuidadoso, um olhar consciente daquilo que se quer. Um olhar afetivo, principalmente com as diferenças.
todos nós somos diferentes. Todos nós temos muito para dar. E temos que descobrir no outro o quanto mais ele pode se desenvolver para o seu futuro, para a sua vida. E o quanto ele pode se aceitar, muitas vezes, quanto ele se limita. O quanto é importante isso. Então, que a gente tenha realmente um olhar cuidadoso, um olhar afetivo, um olhar muito além das nossas, de unicamente a visão. Nós temos todos os sentidos. Nós temos que usar todos eles. É isso aí. Processos inclusivos. Na veia, na veia. Então, assim, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, porque o mundo, ele tá precisando das pessoas que falem. Então, como pedagoga, como orientadora educacional, como psicopedagoga, que ela também, nós estamos nessa demanda e nós queremos, sim, colaborar. E a colaboração, ela vem na relação, no relacionamento com as pessoas. Respeite mais o outro, respeite seu colega, respeite seu aluno. Não fique falando deles no corredor. Não fica bom. Fica muito ruim e muito feio. Tá? Vem comigo, então, e se inscreva no canal. Não esqueça, deixa o seu like. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Elisângela. Foi maravilhoso. Obrigada, perfeito. Maria, pelo convite. Boa noite. Tchau, tchau.